Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vou gravar o vídeo com a voz um pouco diferente porque eu tô gripada. Então, gente, eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês, né? Eu gravava muito vídeo aqui pro YouTube, né? Não sempre, mas eu gravava, pelo menos uma vez no mês. E eu sumi desde não sei quando. Não gravei mais nenhum vídeo, então eu vim explicar pra vocês porque eu sumi. E também vou falar pra vocês se eu vou continuar gravando vídeo pro YouTube, se eu vou gravar constantemente ou como é. E não vou enrolar nada não. Vou fazer um vídeo, tomara que fique rápido. Bom, eu sumi do YouTube porque, tipo, como vocês sabem, né, a maioria das pessoas que me assistem, eu estudo no Instituto Federal. Eu tava tendo aula IAD, então por causa disso, eu tinha que me dedicar muito, assim, às coisas de escola. Por quê? Porque eu tava tentando aprender. Realmente, IAD é um saco, é muito ruim pra aprender. Eu não aprendi muito no IAD, mas mesmo assim, né, como eu tava na escola legal, eles tentavam ensinar da melhor forma possível, eu consegui aprender alguma coisa. Não aprendi como na presencial, mas aprendi. Não é a melhor forma de aprendizado IAD, mas era bom. Só que o problema é que é bem corrido o IAD, porque eu não só estudo, eu tenho outras coisas, sabe? Eu também faço um trabalhinho de vez em quando, eu também ajudo dentro de casa, eu tenho as minhas obrigações, né? Porque você fica a tarde toda com a cara no computador, então isso meio que te deixa muito cansado, então você também tem que ter um tempo para respirar. Às vezes você tem que abrir mão de quê? De escolher o que é melhor para você naquele momento. O que era melhor para mim era descansar minha mente, porque eu tava sentindo que eu tava me esgotando muito com o IAD. Porque você fica com a cara muito tempo na frente do computador, a sua visão cansa muito, principalmente a minha cansava bastante. Aula a tarde toda, desde as 1h40 até as 5, 6 da tarde. Então, era e foi muito cansativo. Então, por causa disso, eu acabei me afastando do YouTube, porque às vezes sobrava um dia pra ter descanso, entre aspas, porque eu tinha atividade pra fazer e tal, e eu preferia gastar esse dia aproveitando ao máximo pra descansar minha mente. Porque senão você fica maluco, sério. É muito cansativo. Eu tentava estudar, tentava aprender, e mesmo assim meu desempenho não foi muito bom. Apesar de estar dentro de casa, de ter um tempo, entre aspas, para estudar, eu não tive um desempenho acadêmico que eu considero legal. Tanto que eu fiquei muito perfeccionista na questão de notas e tal. Porque eu queria muito tirar nota acima de 8 e tal. E isso é muito da minha cabeça, sabe? É uma loucura da minha cabeça. Porque pra mim, nota abaixo de 8 é nota vermelha. E eu não tinha isso, né? Na verdade, eu era muito desleixada com as minhas notas um tempo atrás. Quando eu comecei a tirar nota, tipo 7,5, 7,6, aí foi um baque pra mim, eu não gostava. E eu tirei, né, que eram notas que eram matérias que eu não tinha muito desenvolvimento. Por que eu não tinha muito desenvolvimento? Porque eu tinha dificuldade, não tinha tempo de estudar como deveria, às vezes a minha interpretação, às vezes a forma de avaliação. Tudo isso me dificultava e me fazia não ter uma nota, um rendimento acadêmico tão bom. Às vezes o problema não é nem você não saber o assunto, mas sim a forma de avaliação, que às vezes a forma de avaliação, né, te faz ter que se esforçar mais e às vezes você mesmo assim não consegue desenvolver muito, se é que vocês me entendem. Então, por causa disso, muitas vezes eu tinha muita dificuldade em certas disciplinas. E aí, ao longo desse processo, eu fui percebendo, né, o que eu realmente queria. Se eu queria realmente continuar gravando vídeo pro YouTube. Tanto que eu me distanciei, né, de outras redes sociais, que eu era mais ativa, gostava de gravar stories, gostava de gravar vídeo e tal, postar vídeo de maquiagem, né, e eu me distanciei mais. Por que que eu me distanciei mais? Não sobrava tempo pra fazer. E aí eu percebi que, tipo, o que eu gostava antes acabou se tornando algo que eu não gostava mais, sabe? Não sei se é porque eu me adaptei a outra rotina, né? Que no caso foi a rotina de estudos, que eu tinha que realmente estudar. Às vezes eu ficava até 4 da manhã estudando pra ver se caía alguma coisa na minha cabeça. E acabava ficando meio que cansativo pra mim, na verdade, muito cansativo. Então, por causa disso, eu me distanciei muito das outras redes sociais. E eu tentava gravar e tudo, mas eu via que não ficava favorável nem legal. E às vezes não sobrava tempo, porque assim, dependendo do vídeo que você faz, você tem que ter um certo tempo pra fazer pra sair legal. Então, por causa disso, eu decidi que, tipo, gravar vídeo pra mim não se tornou mais um negócio. Porque quando eu comecei a gravar vídeo, eu pensava em ganhar dinheiro. Eu não vou mentir pra ninguém. Eu pensava mesmo em ganhar dinheiro, em, tipo, meu canal viralizar. Tava bombando muito aquele negócio de blogueirinha, né? Todo mundo queria ser. Inclusive, hoje tem muita gente, né, que viralizou e com as outras redes sociais também. E eu
também queria muito aquilo, mas depois com o tempo eu fui percebendo que a minha vontade na verdade nem era aquela, que eu nem queria realmente, tipo, ter um Instagram viralizado, ter outras redes sociais viralizadas, eu não queria, sabe? Então, eu decidi que realmente, tipo, se eu for gravar vídeo agora pro YouTube ou algum vídeo pro Instagram, não é querendo ganhar grana. Se acontecer, tá, tudo bem, mas eu quero realmente ter como hobby, gente. Então eu tô gravando esse vídeo hoje pra vocês porque eu senti assim, não, muita gente me acompanhava no YouTube quando eu comecei meu canal. Depois meu rendimento foi caindo também, né? Porque eu gravava mais vídeo mesmo por gravar, mas não gravava por gostar. Eu não vou mentir. Claro que eu gosto de gravar os meus vídeos, mas não gostava tanto quando eu comecei do jeito que quando eu comecei a gravar, sabe? Quando eu comecei a gravar, eu gostava muito mais. E aí depois a minha vontade foi caindo. E aí eu percebi hoje em dia que, tipo, eu não quero ser aquela pessoa dedicada ao YouTube, porque não é o meu plano de, tipo, de lucrar e de querer alguma coisa realmente que vá muito além. Vai ser tipo um hobbyzinho, sabe? Tipo, que me diverte, que também vai divertir, ou pelo menos informar quem vai me assistir, né? Tá, aí eu vou falar pra vocês um pouco das matérias que também eu não tive muito desenvolvimento. Eu tive esses paranauê de, tipo, de achar que eu não tava evoluindo bem, porque no EAD muita gente tirou nota alta. Eu tirei até uma nota legal, tipo, me esforcei e tal, mas não aprendi como eu realmente aprenderia se eu tivesse numa sala de aula. As matérias que eu tive mais dificuldade, né, no meu curso, eu faço curso de informática no Instituto Federal. As matérias que eu tive dificuldade, matérias técnicas do Instituto Federal, que a gente teve esse ano só foram. Das matérias técnicas que eu tive esse ano foram 3, né? Foram desenho técnico, do ano passado, no caso. Desenho técnico, introdução à informática, que é informática básica, e algoritmos, que é programação. Bom, desenho técnico não tava tendo professor, então a gente. Eu já tô no segundo ano, gente. Era pra mim estar no terceiro, mas devido a todo esse bafafá, né, que rolou no mundo, eu não pude, né, tá no terceiro ano, não perdi de ano, gente, mas devido a todos esses acontecimentos, eu tô no segundo ano, iniciando o segundo ano agora. Então, a gente fez desenho técnico no segundo ano, porque não tinha professor. Então, mas eu tô considerando o que a gente fez no primeiro ano, por quê? Por causa que a gente fez desenho técnico no final de dezembro, onde o nosso ano já tinha acabado. Mas a gente ainda estava tendo aula, ou seja, aula nas férias. Muita gente não teve aula nas férias, mas eu tive. Bom, algoritmos, a gente aprendeu a linguagem de programação simples, que é o Python. Foi uma matéria que eu tive tanta dificuldade assim, né? Mas eu considero uma matéria mais dificinha. Por que que ela é difícil? Porque você tem que prestar muita atenção. Não é uma matéria difícil, é um exemplo, é como matemática. Matemática não é difícil. Muita gente diz, matemática é difícil, eu não aprendo de jeito nenhum. Não quer dizer que você não aprende matemática. Às vezes é porque você tem certa dificuldade, tem que descobrir a melhor forma de aprender. Às vezes você tem que prestar muita atenção. Eu, por exemplo, eu tenho que prestar muita atenção nas coisas. Tem gente que nem precisa prestar muita atenção e aprende rápido. Então, todo mundo tem sua forma de aprender uma coisa. Então, algoritmo não era uma matéria que era difícil. Ela não é uma matéria difícil, mas é uma matéria que você tem que ter, sim, muita paciência e olhar com atenção para que você aprenda ela. Eu entendi os códigos quando eu fazia eles, mas não conseguia construir um código meio complexo sozinha. Eu falo complexo, por exemplo, eu quero fazer um joguinho. Eu não conseguia fazer sozinha, né? Que a gente confeccionou um jogo. Foi na nossa última unidade que a gente confeccionou esse joguinho, que eu e alguns colegas de escola fizemos o joguinho da memória. Já tinha um código de ajuda e aí a gente só foi modificando algumas coisas. Mas eu não conseguiria fazer isso sozinha, né? Porque, como era IAD, eu senti muita dificuldade de aprender e tudo, e tem que ter muita calma, paciência e tempo, né? Eu considero uma matéria que não é difícil, mas que você tem que ter tempo e praticar. Bom, introdução à informática, como eu falei, é informática simples. Você vai aprender desde a parte externa do computador, né, que é o hardware, e depois vai aprender um pouco sobre o software, que é a parte de dentro do computador. Aí você vai aprender sobre os programas mais simples, como o seu computador funciona, sobre HD, sobre a memória RAM. Você vai aprender sobre tudo isso do seu computador. E também vai aprender um pouco sobre mexer em outros aplicativos, como o Google Drive. E aí teve a última, que foi desenho técnico. Desenho técnico é uma matéria meio que de engenharia. É tipo engenharia. Por quê? Porque você constrói coisas. Por exemplo, você vai construir figuras. Eu vou ver se eu achar alguma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês de desenho técnico.
É, eu fiz muita projeção isométrica, algumas na verdade, né? Projeções isométricas, que são basicamente umas projeções em 3D que você faz. Eu fiz elas, é muito complicado, gente. Você tem que ter muito tempo e muita cabeça pra fazer, sério. Que foi meio corrida a disciplina de desenho técnico pra gente. A gente teve 1 mês e meio pra ter as 3 unidades. Então foi bem corrido, né? Mesmo que a gente não tinha nenhuma outra matéria, mas é corrido, porque você tem que ter um certo tempo. E se você tiver muito corrido no final de ano, então o seu tempo já vai ser, ó, curtíssimo. Essa aqui foi a última, acho que foi uma das últimas atividades que eu fiz, foi na 3ª unidade. Isso aqui é uma planta de uma casa, tá? Vou dar uma explicadinha pra vocês, ó. Aqui a porta, entrada, aqui, esse negocinho nesse tracinho que tem pra porta, é porque é uma zona que vai molhar, então por exemplo, cozinha e tal, né? Não ficou tão boa essa planta porque teve alguns erros e aí eu fiz numa nova planta, né? Ela ficou um pouco torta, ficou com as medidas erradas, tá? Mas essa foi uma das plantas que eu fiz. Banheiro, quarto, cozinha, aqui um corredor, né? Que a gente escreveu como circulação. E aqui temos outro quarto, a sala. E aí onde tem esses negocinhos assim são janelas. E aonde tem essas aberturas assim são portas. Isso é uma porta. E aí a gente coloca esse movimento assim, ó, que é a forma de abrir. Então é mais ou menos assim que funciona. Isso aqui, quando a gente coloca isso aqui, é porque ela tá mais alta, né? Então, porque a gente faz um corte no meio da casa. Então, quando você fizer esse corte no meio da casa, vai aparecer portas e janelas. Só que como é um banheiro, o vitrô ele vai ficar mais alto, o vitrô ou janela que você foi usar. Então, ele não vai aparecer. Por isso a gente coloca esses negocinhos aqui, ó, para dizer que tá muito superior ao corte que foi feito na casa, tá bom? Foi desenho técnico, uma matéria que eu aprendi bastante. Não achei uma matéria difícil, porém é uma matéria mais chatinha, né? Eu não trabalhei com compasso, trabalha muito com compasso, trabalha com escalpo, parece o nome. Eu não sei falar o nome direito, é esquadro, acho o nome. Tem outros negócios que a gente trabalha, mas eu acho que o que eu trabalhei na verdade foi esquadro, régua, transferidor, foi o que a gente mais trabalhou. Agora, compasso a gente não chegou a trabalhar, não deu tempo, porque a unidade foi muito corrida. Mas é uma matéria bem legal. Se você tiver mais dificuldade, você tem que prestar mais atenção, porque na verdade, qualquer erro que você comete, você suja o seu desenho inteiro. Como por exemplo, eu falei para vocês que a planta estava errada. Se eu errar, por exemplo, a medida das paredes, a casa não vai ficar com a medida total correta. Se eu errar a medida dos cômodos de dentro, eu não vou ter a medida da casa correta. Então, fica torto, fica desproporcional o desenho. Tenho outros de projeções, mas não vou mostrar. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo sobre desenho técnico. Eu acho que eu ainda tenho algumas coisinhas sobre desenho técnico e posso estar mostrando para vocês como funcionava, como funcionou. Esse ano tem tudo para as aulas começarem de forma presencial. Eu quero muito, porque senão eu vou ficar analfabeta, sério. Eu fiquei com muita dificuldade em língua portuguesa. Era uma disciplina que eu não tinha dificuldade, e aí surgiu dificuldade até demais na disciplina, porque a gente só foi ter professor de língua portuguesa no ano passado, depois da metade, um pouco do ano passado. 1 ano e meio sem língua portuguesa eu fiquei, eu acho que foi isso. Não sei explicar, não sei direito, minha memória é muito ruim. Mas eu fiquei muito tempo sem língua portuguesa, então por causa disso eu tive muita dificuldade, porque eu tinha que praticar muito mais, né? Minha língua portuguesa tá horrível. Bom, gente, eu não vou comprar material escolar esse ano, além de um caderno e alguns marca-textos, porque eu tenho. Eu utilizei caderno no IAD porque era uma forma de continuar treinando as minhas letras, que por sinal estavam ficando horríveis, né? E eu gosto de escrever rápido, e aí quando eu escrevo rápido a minha letra sai um garrancho. Eu já tentei melhorar a minha letra, mas, tipo, se eu começar a fazer alguma coisa com a letra bonita, eu vou terminar com a letra horrorosa, porque eu sinto que é perda de tempo pra mim. Então, eu tô fazendo ultimamente nas minhas férias. Quando começar minhas férias, eu não tava fazendo absolutamente nada, apesar de eu estar com muita vontade de aprender mais língua portuguesa, de tentar aprender um novo idioma, porque eu tenho vontade, né? Mas basicamente, eu tava muito esgotada, né? O ano foi muito cansativo. Nessa semana agora que eu tô começando a estudar, não falta nem, acho que 20 dias para as aulas começarem, acho que não chega a isso. E eu tô tentando aprender matemática básica, eu tô indo desde o mais simples, que é adição e subtração,
até o mais, e do mais, do mais, porque a minha matemática não é boa. Tem coisas, sério, de divisão que eu não sabia. Aprendendo mesmo matemática básica. Era uma matéria que eu tive muita dificuldade esse ano, porque eu não sabia muita coisa básica, como radiciação. Então é basicamente isso. Se vocês quiserem vídeo sobre alguma coisa, eu posso estar fazendo pra vocês, tá? Vocês podem comentar aí embaixo, que como eu tô de férias, eu vou tentar gravar vídeo pra vocês, se vocês quiserem. Como eu falei, gente, eu não vou me dedicar ao YouTube como eu me dedicava antes, que tipo, gravava vídeo direto. Tipo, não era toda hora, mas tipo, gravava, né? Mais do que agora. Mas eu vou gravar como um hobby, tipo, tirando dúvida de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tipo, como é direito ao ensino médio no Instituto Federal? Você considera difícil? Você considera fácil? Eu não posso falar todos os anos, porque eu nunca me formei. Eu vou entrar pro segundo agora. Eu só terminei uma matéria do segundo. Então eu não vou poder falar com tanta precisão, mas vou poder falar minha experiência, né? Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem dar like ou quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. E muito obrigada por me assistirem. Tchau!